Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje é segunda-feira, dia 31 de janeiro. Nós celebramos a festa de Dom Bosco, fundador dos Salesianos e das Salesianas. Ele viveu de 1815 a 1888. O evangelho de hoje é retirado do livro de Marcos, capítulo 5, versículos de 1 a 20. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessaram o mar e chegaram do outro lado, na região dos Gerazenos. Assim que desceram da barca, veio um homem de dentro do cemitério, que vivia dentre os túmulos. Era muito violento. As pessoas o evitavam, e diversas vezes tentaram aprisioná-lo com algemas e correntes, mas ele arrebentava tudo e ninguém conseguia dominá-lo. Vendo Jesus, ele ajoelhou-se e disse-lhe: "O que viestes fazer aqui, nos atormentar, Jesus, Filho do Deus Altíssimo?" Jesus ameaçava aquele espírito impuro para deixar aquele homem. E perguntou a ele: "Qual é seu nome?" Ele respondeu: "Meu nome é Legião, porque nós somos muitos. E não nos expulse dessa região." Ali bastava uma manada de porcos. Vendo os porcos, ele disse a Jesus: "Permita então que nós saiamos e entremos nesses porcos." Jesus permitiu, e o espírito impuro deixou aquele homem, entrou nos porcos, e eles se lançaram montanha adentro e morreram afogados no mar. Os guardadores de porcos correram fugidos e foram até a cidade e contaram tudo o que havia acontecido. Os donos dos porcos vieram até o local onde Jesus estava, indagaram o que havia acontecido, viram aquele homem curado, com boa fisionomia, falando, mas eles chegaram até Jesus e pediram que ele fosse embora daquela região. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje o Evangelho chega até nós cheio de minúcias, cheio de detalhes. E é muito interessante para a nossa reflexão nessa manhã que está chegando. Primeiro, é que Jesus chega numa região chamada de impuros, de homens e mulheres perdidos. E é justamente desta região que vai chegar até Jesus um homem violento, que não conseguia conviver socialmente, e que procurava abrigo nos cemitérios dentre os túmulos. E diz que diversas vezes tentaram aprisioná-lo com correntes e com algemas, mas ele era tão violento que não conseguiram dominá-lo, e as pessoas evitavam de passar ali. Mas ele reconheceu o senhorio de Jesus. Ele reconheceu a identidade secreta de Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. E como ele era uma legião, porque este é o nome dele, Legião, e como ele é ameaçado de abandonar aquele homem por Jesus, então ele pede a Jesus que, se for expulso daquele homem, que eles entrassem nos porcos. E assim Jesus permitiu. E assim que o espírito impuro entra nos porcos, esses porcos se lançam montanha abaixo e morrem afogados. Os guardadores vão correndo até a cidade para narrar e contar tudo o que havia acontecido. Os donos voltam até o local onde Jesus estava, veem aquele homem curado, com seu juízo normal e falando, indagam o que havia acontecido, todos falam da maravilha que Jesus havia realizado, mas eles não quiseram reconhecer esse poder e esta maravilha, e expulsaram Jesus daquela região. Meus irmãos e minhas irmãs, todos nós, quando nos deixamos seduzir, guiar e pastorear pelo mal, logo que nós vamos querer também habitar na região dos mortos, nos vales dos mortos. Porque todo homem e toda mulher que está mergulhado no mundo do mal não gosta de luz, não gosta de verdade e prefere viver então na região dos mortos. Por isso aquele homem vai sair da região dos mortos e vai até Jesus, e o interessante observar é que os donos dos porcos não se alegraram com aquela cura. Não ficaram felizes, porque aquele homem havia recuperado a sua vida, a sua dignidade e colocado de novo no convívio da sua família. Mas eles pedem a Jesus que abandone aquela região. Há muitos homens e mulheres que são como urubus, que vivem das carniças dos outros. Há muitos homens e mulheres que ganham dinheiro, fama e poder em cima do mal dos outros,
Por isso não querem as suas curas, não querem a libertação deles, porque vai diminuir os seus lucros. E quantas vezes, seduzidos por esses instintos de morte, eu e você também podemos ter comportamentos muito contraditórios com o espírito daqueles e daquelas que se deixam guiar pelo Espírito de Cristo. Aquele homem foi liberto. Ele quis seguir a Jesus, mas Jesus fala: não, vá viver entre os seus e testemunhe ali a maravilha que Deus realizou em sua vida. Mas a ingratidão daqueles donos de porcos, eles não conseguiam celebrar aquela vitória. Eles não conseguiam se alegrar com a vitória daquele homem, com a libertação daquele homem. E nós também podemos mergulhar nesse universo tão destrutivo, tão de morte, que a alegria do outro não nos alegra, que a paz do outro não nos alegra, que a saúde do outro não nos alegra, porque nós nos acostumamos e nos viciamos a vivermos do mal dos outros. Que esta palavra hoje eduque a minha vida, eduque a sua vida, e que faça com que cada um de nós também não sejamos aprisionados pelos nossos instintos de violência, de desonestidade, de corrupção, de maledicência, de falsidade, porque esses sentimentos são como espíritos impuros, que fazem com que eu e você também vivamos no vale dos mortos, entre os túmulos e nos cemitérios. E isso pode fazer cada um de nós também vivermos violência e fazermos violência com o outro. Logo mais às 19 horas, nós teremos o Terço dos Homens aqui em nossa Igreja Matriz. Amanhã, 1º de fevereiro, nós já estaremos iniciando as nossas devoções, às 6 horas da tarde, orando com São Miguel Arcanjo. E na quarta-feira, dia 2, 7 horas da noite, teremos a missa com a bênção das velas de Nossa Senhora da Luz, Nossa Senhora da Apresentação. Todo segundo sábado do mês, às 5 horas da tarde, a nossa pastoral do dízimo se reúne. E ela tem como missão evangelizar, criando a consciência da partilha, alimentando em nós essa consciência de que nós somos corresponsáveis pela vida da nossa fé. Por isso o dízimo é muito mais do que dinheiro, é uma corresponsabilidade, onde nós nos correspondemos e nos corresponsabilizamos na manutenção da liturgia, da missão e da caridade. Se você se sentir convocado a vir trabalhar conosco na Pastoral do Dízimo, é todo segundo sábado às 5 horas da tarde. Evangelizar a partir da Pastoral do Dízimo. Criar a consciência da corresponsabilidade missionária entre todos os crentes católicos, entre todos os evangélicos católicos. Grande abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. Dom Bosco, rogai por nós. Amém.